Boa tarde a todos. Nós estamos aqui hoje mais uma vez para podermos fazer a reflexão. E o tema que eu escolhi hoje para falar é sobre o medo. Porque a gente não tem medo, né? Vocês não acham? A gente não tem medo, né? Mas nós, antes de mais nada, nós vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez e fazermos as nossas reflexões com a ajuda espiritual dos nossos amigos que nos envolvam e com a proteção de Jesus, o Mestre amado. E agradecendo a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de poder transmitir alguma coisa que nós preparamos para essa tarde. E assim, vamos dar por iniciado a nossa pequenos momentos de reflexão. Que assim seja. Bom, como eu disse para vocês, hoje eu irei falar um pouco sobre medo. Por que eu estive com a vontade de falar sobre medo? Assistindo uma palestra de Maísa Braga, uma palestrante de Brasília, que pertence lá à Federação Espírita, ela fez as reflexões, né? A maneira dela tão importante. E aí, então, eu fiquei pensando, refletindo sobre isso. Realmente, né? Quem é que não tem medo? Todos nós temos medo. Então, nós fomos procurar uma definição sobre medo. E diz assim, que o medo significa uma espécie de perturbação diante da ideia de que se está exposto a algum tipo de perigo, que pode ser real ou não, ou ainda o medo enquanto um estado de apreensão, de atenção, esperando que algo ruim vá acontecer. Então, além da definição da palavra, o medo é uma sensação, e essa sensação está ligada a um estado em que o organismo se coloca em alerta, diante de algo que se acredita ser uma ameaça. O medo é um estado de alerta extremamente importante, né, para a sobrevivência humana. Por quê? Uma pessoa sem medo nenhum, ela pode se expor a situações extremamente perigosas. Então, arriscando a própria vida sem medir as possíveis consequências trágicas de seus atos. Então, é importante que a gente tenha medo, né? Não vamos ficar sem ele. Até me faz lembrar uma coisa muito engraçada, porque no início do nosso casamento, o meu marido trabalhava, a Florencio trabalhava à noite, então eu acabava ficando sozinha em casa. E naquele dia, após o trabalho, eu estava em casa dando uma ajeitada, né, para poder ficar mais ou menos organizado. E eu me lembrei que era o dia do Evangelho. Então eu fui fazer o Evangelho no lar. E aí peguei lá um saquinho mal embrulhado e coloquei em cima da cadeira. E comecei a fazer o Evangelho, fiz a prece. Na hora que eu fui abrir o Evangelho, aí aquele pacotinho caiu da cadeira e eu tinha me esquecido. Nisso, aí pronto, olha o medo. Uma espírita falar que tem medo, se de repente aparece um espírito ali na minha frente, puxa vida, né? Como é que eu ia ficar? Bom, resultado. Quando eu, naquele dura, sem me mexer, aí eu olhei do lado e vi que era o pacotinho, eu acabei dando risada de mim mesmo pelo medo, né? Então, o medo, o que nós podemos imaginar, como é que o medo reage? É uma sensação e consequência de liberação de hormônio como a adrenalina, que causa imediata aceleração dos batimentos cardíacos. Foi o que aconteceu na hora, né? O coração acelerou. É uma resposta do organismo a uma estimulação aversiva, físico-mental, cuja função é preparar o sujeito para uma possível luta ou fuga. Naquele momento, se aparecesse um espírito, com certeza eu iria fugir.
Antes de sentir medo, a pessoa experiencia a ansiedade, né? Que é uma antecipação do estado de alerta. Então, entre outras reações físicas em relação ao medo, podemos citar que a pessoa tem um ressecamento de lábios, empalidecimento da pele, as contrações musculares voluntárias, como tremedeira em outros casos, né? Então, vocês vejam só a consequência do medo. Mas, paciência, né? Aí, o que a gente acontece? A gente fica ansioso demais e aí fica com medo, né? Então, aqui que ele fala que no estado patológico, o medo se transforma em fobia. E a fobia se trata de uma antecipação do medo ou da ansiedade, né? E isso está muito ligado ao mundo em que nós vivemos, que são várias situações, né? Aí a Maísa Braga, ela vai fazendo alguns relatos e ela diz assim, que lá na parábola dos talentos, né? Que acho que todo mundo já deve conhecerem, que foi distribuído para os 3 indivíduos uma certa importância, para cada um guardasse. E aquele senhor, então, passou a responsabilidade para aqueles seus funcionários, né? E seguiu viagem. Quando ele voltou, é lógico, ele ia pedir, né? O que tinha acontecido com o dinheiro. Então, o primeiro, ele dobrou a quantidade do dinheiro que ele tinha recebido. O segundo também. Só que o terceiro teve medo. O que ele fez? Ele pegou o dinheiro e enterrou na terra. Para quê? Para que não fosse roubado, aquela coisa toda. Ele não teve iniciativa e não teve ideia, né? E quando o Senhor voltou, então, quer dizer, ainda chamou de servo irresponsável, aquela coisa toda, que não teve a predisposição de fazer como os outros, né? Que tinham feito a mesma coisa. Mas os outros eram de outro temperamento, né? Então, houve uma consequência disso tudo. Ela fala também sobre a história de Joana d'Arc, no momentos finais em que ela foi colocada na fogueira, né? Como ela foi considerada como uma bruxa, porque naquela época, realmente, as pessoas que tinham a mediunidade, que tinham a característica de falar com os espíritos, eram consideradas como bruxas. E aí no final dela, quando ela chegou até aquele momento que ela viu aquela fogueira, ela teve medo realmente, mas ela orou e pediu ajuda para que ela, pelo menos ela conseguisse sustentar aquele medo que ela estava sentindo. E aqueles padres, né, aqueles responsáveis da época, eles, além de verificar, queriam fazer mais medo a ela ainda. Então, eles perguntaram para ela, nos momentos que ela estava lá aguardando, perguntaram para ela se ela via aqueles espíritos que ela dizia verificar e conversar, se eles apareciam nus na frente dela. Ao que ela então disse que não, que claro, que Deus estaria o protegendo e eles estariam todos ali vestidos de acordo com o que eles, naturalmente, eles gostariam de estar, né? E aí aqueles responsáveis então ficavam abismados pela coragem dela, né? De responder à altura, porque naquele momento a pessoa estaria desesperada, chorando, gritando, pedindo perdão, aquela coisa toda, né? Mas ela não, ela estava ali firme no propósito dela. E quando eles atearam fogo ali na madeira, que começou a pegar fogo nas vestes dela, ela então, orando, ela teve a proteção espiritual em que ela foi desligada momentaneamente para que ela não sentisse, né, o processo da queimada no seu corpo. Além disso, Simão Pedro, né, por medo dos poderosos do seu tempo, negou o amigo que ele amava e a quem, né, que ele amava. Então, mas Jesus sabia disso, e quando ele falou, antes ele já tinha previsto
que Simão Pedro iria negá-lo 3 vezes, ao que o Pedro então disse assim, jamais. Mas naquele momento, por medo, ele nem percebeu que realmente ele estava fazendo toda aquela predição que Jesus tinha dito para ele. Depois, é claro, né? Apesar de que ele, tendo medo, ele também foi liberado, porque... E depois, quem iria dar continuidade aos ensinamentos de Jesus? Então, ele foi um árduo apóstolo que trabalhou pela doutrina, pela missão, por aquilo que Jesus passou, né, para os semelhantes. Judas também, por medo que ele não levasse a cabo os compromissos assumidos, vendeu o benfeitor. Porque, na verdade, ele não tinha entendido ainda qual era a missão de Jesus, né? E ele achou que dessa forma, ele fazendo, negando, ou que seja vendendo, né, como está dizendo aqui o mestre, poderia acontecer algo diferente, mas pelo contrário, né? Então a responsabilidade dele e o medo também na consciência da cobrança que ele ficou sentindo de tudo depois, né? Muito sério isso. Pilatos também, por medo, ele indeciso e pusilânime lavou as mãos contra a vida do justo, porque ele estava ali sozinho. Todos ali queriam, mas ele não via nenhum comprometimento, né? Não via nada que Jesus pudesse, né, estar ali sendo condenado daquela forma. Mas ele seguiu em frente e negando a ajuda e ainda disse, lava as suas mãos, né? Aí a gente observa, né, que a questão do medo, a consciência tranquila, né, que a gente deve ter, nos sentir pleno, em harmonia, mas nós temos ainda as nossas deficiências. Buscando, então, mais conteúdo para essa reflexão, nós fomos encontrar na Revista Espírita, no Jornal de Estudos Psicológicos de outubro de 1858, uma questão, né, no senhor, um doutor F, que aí ele não fala o nome, que ele voltava para casa depois de ter feito algumas visitas aos seus doentes. E numa dessas visitas, ele havia ganho uma garrafa de excelente rum importado diretamente da Jamaica. Só que o médico, então, esqueceu a garrafa no carro, quer dizer, naquela época seria uma carruagem, né? E lembrando-se um pouco mais, ele foi procurá-la. E aí ele disse ao chefe do estacionamento, porque ele chegou, foi procurar e não encontrou, que havia deixado numa das carruagens uma garrafa de um veneno muito violento e o aconselhou a prevenir os cocheiros que tivesse o maior cuidado de não fazer uso daquele líquido mortal. Quando o Dr. F mal chegava na sua casa de volta, vieram chamá-lo às pressas, pois 3 cocheiros do vizinho estabelecimento estavam sofrendo dores horríveis nas entranhas. Então foi com muita dificuldade que o médico os convenceu de que eles tinham bebido, era um excelente rum, e que sua indelicadeza não poderia ter sido mais graves consequências que aquele castigo imediato aos culpados, né? Aí São Luís dá uma explicação, que ele disse assim, que como é que a gente pode entender, né, esse processo? Sabemos que pela ação magnética pode ocorrer tal transformação, mas no caso desse acontecido, não houve emissão de fluido magnético, agiu apenas a imaginação e não a vontade. Quer dizer, aí no caso, não foi o médico que colocou fluidos magnéticos naquele rum para que fizesse mal, entendeu? Mas foi as pessoas que tomaram e ficaram sabendo do ocorrido
É que então a imaginação acabou trabalhando mais para isso, né? E não a vontade do médico, porque o médico só falou para poder assustar, né? Mas eles então, quando eles ficaram sabendo que aquilo ali era um veneno, pronto, todo mundo já começou a sentir dor, né? Aí vem uma explicação assim, que o vosso raciocínio é muito justo relativamente à imaginação, mas os espíritos malévocos que induziram aqueles homens a cometer um ato indelicado fazem passar no sangue, na matéria, um arrepio de medo, que bem poderei chamar de arrepio magnético, que distende os nervos e produz um frio em certas regiões do corpo. Olha só o que aconteceu, né? Veja só como que a gente tem que estudar bastante para a gente entender, porque nós procuramos saber, a gente logo pergunta, poxa vida, por que está acontecendo isso? Mas nós nem imaginamos, né, atrás de tudo isso, o que pode estar acontecendo, né? E aí eles falam, bem sabeis que todo frio na região abdominal pode produzir cólicas. É, pois, um meio de punição que diverte os espíritos que provocaram a realização do furto e, ao mesmo tempo, que os faz rir à custa daqueles a quem fizeram pecar. Olha que absurdo. Então, nós temos que tomar muito cuidado para a gente não ser umas vítimas dessa também, né? Depois, um outro caso também, esse aí foi em fevereiro de 1869, um caso de loucura causada pelo medo do diabo. Havia um senhor que ele praticamente era um andarilho, e ele vivia na miséria, mas ele era uma pessoa que vendia umas bugigangas para poder sobreviver nas localidades vizinhas, né? Ele era um homem bom, compassivo, né, que prestava serviço sempre que se oferecia uma ocasião. E ele tinha conhecimento do espiritismo, sabia da imortalidade, da coragem, da resignação. E aí, uma tarde, ele encontrando-se com uma jovem viúva, que era mãe de várias crianças, que após a morte do marido, ela estava perdida de desespero, e vendo-se sem recursos, ela perdeu a razão completamente. Então, ele, atraído pela simpatia, né, de dor daquela pessoa, procurou ver nessa mulher infeliz, aí ele imaginou, vamos procurar ajudá-la, né, de alguma forma. E aí a miséria dela ainda redobrou mais a sua compaixão. Como ele tinha alguns colegas lá na Sociedade de Paris, que era aquela sociedade espírita, né, então ele conhecia e foi vê-lo e explicou para ele o caso da viúva, coisa tal. Então aí ele falou assim, então traga aqui para a gente poder conversar. E como essa pessoa, ele era um médium escrevente, muito bom, e conversando com ela, explicando que ela poderia até conversar com o marido dela, né? Aí ela ainda diz assim, não me enganais? Pergunta ela. E será que isso poderia ser verdade? E aí esse médium, numa curta comunicação do seu marido, que ele aí causou para ela uma grata satisfação. Então, várias vezes ela acabou voltando lá para conversar com o marido, que teve essa oportunidade, né, por intermédio do médium. E ela o interrogava e ele respondia para ela e tudo, né? Principalmente nas coisas que o médium ignorava, para ela poder certificar-se de que tudo aquilo era verdade. E para ela poder resignar, que ela iria vencer, que ela não estava sozinha. Então, pouco a pouco, né? Sob o império dessa doce emoção e dos pensamentos consoladores, aí a calma voltou à sua alma. E aí ela, em poucos meses, ela estava completamente curada e pôde entregar-se ao trabalho para poder ajudar e alimentar os seus filhos, né? Essa cura, então, aí trouxe uma grande sensação para os camponeses da aldeia, porque vendo a mulher naquele estado, de repente, aí passado o tempo, ver a mulher melhor daquela forma, né? Disposta.
Mas aí, essa cura inesperada, ela provocou vivamente o padre lá da região. Quer dizer, quando ela precisava, ele se afastou dela. Agora que ela estava curada, ele ficou assim, perturbado por causa daquilo. Aí ele visitou a viúva, né, que ele tinha abandonado quando ela mais precisava, e aí convenceu-a a ir até a sacristia para que ele pudesse conversar com ela. Aí ele começou a fazer o quê? Lançar a dúvida na alma dela, na cabeça, né? Depois de fazer crer que aquilo tudo era súdito de Satanás, e que não agia senão em seu nome, e que ela estava agora em seu poder. Ele agiu tão bem que a própria mulher, então, que ela começou a se enfraquecer por tantas emoções e recaiu num estado pior do que da primeira vez. Então, aí, por toda parte, ela vê diabos, demônios e inferno. Então, a sua loucura foi completa. Então, eles tiveram que levá-la a um hospício de alienados. Então, o que causou a primeira loucura daquela mulher? Foi desespero, né? Porque o marido morreu, ela não estava preparada para isso, ela ficou desesperada. O que havia lhe restaurado a razão, né? Depois que ela foi procurar ajuda lá através daquele médium? As consolações do espiritismo. E o que a fez recair numa loucura incurável? Foi o fanatismo, o medo do diabo e do inferno. Então, aí a gente vê, né, que o clero, ele fez mal em pretender, como tem feito em muitos escritos e sermões, que o espiritismo leva à loucura. Imagine naquela época, né, em que era tão criticado e era tão perseguido o espiritismo. O que acabou trazendo um transtorno muito grande, prejudicando aquela pobre mulher, né? Aí a gente verifica também assim, o que nós temos medo na reencarnação. Quando estamos aqui, voltamos para reencarnar, nós temos medo, porque a gente fica apreensivo. Será que eu vou dar conta, né, do que eu estou me propondo? A gente tem aquela esperança que sim, mas a dúvida sempre chega, né, o medo de não acertar. O medo no aborto natural. Vocês imaginem o espírito, quando há um aborto natural, depois ele tem medo de voltar de novo, a sofrer as consequências. Agora vocês calculem, o espírito que tem medo no aborto natural, imagine quando for num aborto planejado, um aborto praticado, né? Além dele ter medo de voltar, ainda tem o ódio, que acrescenta mais ainda também, né? O medo de berço. As crianças que têm fobia, né, por causa do escuro, né, por tantas outras coisas. Se há os pais compreensivos que podem ajudar, e aí quando a criança tem medo escuro, coloca um abajuzinho lá para ela perceber que, né, tá segura, que ela não precisa ter tanto medo. A criança que tem medo de ir para a escola por a questão do bullying, né, porque ela sofre por isso também, né. Medo do passado, né? Por causa dos traumas que às vezes a gente tem, aí vai buscar lá no terapia de vidas passadas. Se é para um tratamento, para poder ter uma ajuda, para um equilíbrio, é saudável. Mas quando é para curiosidade, se Deus já nos deu o esquecimento de vidas passadas, por que nós vamos cutucar, né? Como diz alguns amigos, cutucar com vara verde, né? O que está quieto, né? Medo de morrer. A gente não tem medo de morrer, tem? Não, imagina. A gente tem medo de morrer, sabe por quê? Porque a gente tem medo associado à dor, né? Mas tem alguns... Bom, o meu avô morreu dormindo. Olha só, se eu fosse escolher, gostaria que fosse assim também, né? Tá certo que para quem fica é muito triste, porque não está preparado, né? Se por acaso a pessoa tem um mal, tem alguma questão de saúde, que ali ela vai sendo preparada e a gente já fica lá até desejando que a pessoa vá para ela não sofrer, né? É que nem na questão do meu pai. Meu pai está com 93 anos.
ele já estava precisando ficar numa cadeira de roda, ele já não consegue andar. Mas o que acontece? A cabeça dele não tem o mesmo processo de degenerativo que o corpo. Então ele está agindo, a cabeça dele está funcionando como se ele pudesse, tivesse condições de fazer o que ele quisesse. Mas ele já não tem mais, né? E ele acaba sofrendo por isso. E além disso, por ele não ter o conhecimento da imortalidade, apesar de que a gente conversa bastante com ele, ele tem medo do que eu vou encontrar do outro lado, né? Medo da mediunidade, experiência que nem no filho da filha no escuro. O meu filho, o Rogério, se nós não estivéssemos em casa à noite, ele também não ficava. Ele saía. De maneira alguma ele ficava sozinho em casa. Então ele tinha medo da mediunidade, porque às vezes, né, acontece. E eu tinha um sobrinho que eles dormiam no mesmo quarto, né? Eram os três, era o Ricardo, o Rogério e tinha o meu sobrinho, que era quase que um filho, né, o Beto, que dormia também. Então, como ele sabia que o Rogério tinha medo, aí de vez em quando ele estava lá, fingia que dormia, aí ele fazia uns barulhos lá, o Rogério saía correndo da cama e ele acabava dando risada. Era uma pena, né, mas vai fazer o quê? Jovens, né, tem de tudo. Medo de Jesus na hora da crucificação. Nós ficamos pensando, será que Jesus teve medo naquele momento tão crucial da vida dele, né? Um momento difícil. Mas ele, de antemão, ele já sabia de tudo isso que ele iria passar. Apesar que a crucificação naquela época era um ato normal, que era tipo uma punição, era o fim da vida de alguns, né? Mas Jesus foi diferente, porque ele foi exposto à sociedade, foi colocado uma cruz, né, de espinho ali, uma coroa de espinho, para que todos ali fizessem a chacota daqueles feitos tão importantes que ele fez. Mas antes de mais nada, nós ficarmos lembrando dessa tristeza toda, dessa tragédia, vamos lembrar sempre de Jesus nos momentos bons, naqueles momentos que ele nos ensinou, as mensagens, né, as curas, tudo aquilo que ele praticou de bom para o próximo, né? Medo da responsabilidade das tragédias. A gente pensa assim, lá no Brumadinho, né? Quantos ali foram responsáveis por tudo que aconteceu? Será que eles tiveram medo depois das consequências? Ou pela responsabilidade? Cada um tem a sua consciência, né? E aí a gente deixa que cada um tenha a sua prova, o seu momento. O medo diário das coisas que não dê certo, principalmente agora que nós estamos passando por essa pandemia, aí a gente vê, nós estamos num novo processo, né? Um novo reaprendizado, quantas coisas estão diferentes, né? Nós aqui, por exemplo, em vez de estarmos falando ao público, estamos aqui falando em live. Então, estamos adentrando a sua casa sem ter a necessidade de a gente sair e assistir a palestra fora. Mas que é tão importante a gente estar no convívio, né? Porque a gente acaba, se abraça, conversa e transmite um para o outro as energias benéficas que todos nós estamos impregnados em todos nós. Às vezes uma falta de dinheiro, porque o medo, né, da gente não ter condições de conseguir, quantos comerciantes, quantas portas aí fechando-se, por quê? Porque é o medo que impera, né? Qual é a consequência depois de tudo isso? Mas nós sabemos que Deus nos deu o quê? A inteligência, para que a gente tenha novas atitudes de tudo isso. O medo de mulheres e crianças, né? As mulheres que hoje em dia a gente ouve tantos assassinatos, como é que essas pessoas se encontram do outro lado no plano espiritual? Com traumas, né?
E as crianças, por sua vez, por receberem maus tratos, às vezes dentro dos seus próprios lares, quanto medo que cada uma delas deve estar passando, né? Tudo isso é muito difícil. Nós fomos procurar no caminho da luz, ou no caminho da sabedoria, um livrinho de cabeceira, né? Que aí na página 4 diz assim: não se turbe o seu coração. Isso disse o mestre para as pessoas que vivem amedrontadas. Do que você tem medo? Não sei, você dirá. Tem medo, mas não sabe de quê. Acho que tenho medo das pessoas, das coisas, das desgraças da vida. Ter medo sem saber do que é impossível. Sempre temos medo de alguma coisa. Medo de ser abandonado, de ficar pobre, de perder o emprego, de não realizar um sonho, de morrer, enfim, sempre medo de alguma coisa. Observe-se atentamente e descubra do que você tem medo. Em seguida, examine esse medo. Não fuja dele. Fique com ele. Ame o seu medo. É isso mesmo, ame o seu medo. Nunca maldiga dele e nunca o condene. Faça isso amorosamente, sem nenhum esforço, e terá a grata surpresa de ver que o seu medo desapareceu, deixando no lugar dele uma profunda paz interior. No livrinho também do Caminhos da Sabedoria, na página 23, também tem uma mensagem que diz assim: não grite, não esbraveje, conta o escritor. Estávamos um dia com um menino de pouco mais de 6 anos, quando vimos um cão a ladrar desesperadamente. Para nossa surpresa, o menino nos perguntou: do que será que o cachorrinho está com medo? É isso. No medo, agredimos. Jesus nos exorta a nunca termos medo. Não se turbe o vosso coração. Na coragem, no destemor, mantemo-nos calmos e serenos. E para nos mantermos calmos e serenos, basta-nos saber que a irritação e o grito só agravam o problema que estamos tentando resolver. A confiança na vida, a fé em Deus, é o melhor antídoto para o veneno do medo e da agressividade, que despertam o animal em nós. E eu encontrei também no livro do Autoajuda, do Kalunga, lá no finalzinho da mensagem, ele diz assim: com medo ou sem medo, o que tiver que ser, será. Quem confia que Deus está no comando, não pode ter medo. E se tem medo, não tem fé. São dois estados que se anulam: o estado do medo e o estado da fé. Simples e bem significativo, não é mesmo? Então, eu só tenho a agradecer por esses momentos, porque quando nós fazemos alguma coisa, quem aprende mais somos nós mesmos, sabem? Porque quando nós vamos trazer alguma coisa para as pessoas, na verdade, nós temos que pesquisar e a gente acrescenta um pouco mais naquilo que nós estamos aprendendo, né? Então nós vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, por esses momentos que estivemos juntos e dando oportunidade para que os nossos amigos espirituais abençoe a todos aqueles que necessitam de muita paz, de muito amor, de muito carinho, lembrando sempre dos nossos amigos, aqueles que se foram e aqueles que estão ao nosso redor, que também precisam de muita paz, de muita coragem, de muita fé, de muita paciência. E que estejamos todos envolvidos nessa santa paz. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.